Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Giovanni. Vamos a mais uma correção de atividade, tá bom? Lembrando, esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Maria Elias Carvalho. Estamos no PET 4, na semana 2. E lembro a todos que a execução das atividades são equivalentes à sua frequência na escola. E também nós temos essas atividades do PET como único meio de avaliação, tanto da sua participação, quanto também do seu aprendizado e da sua atenção com relação ao conteúdo. Então, o tema é método de separação de misturas. Primeiro, a gente na semana passada definiu aquela coisa toda, mistura. Então, mistura é quando tem mais de uma substância, tá bom? E aí, vamos lá. Qual a importância dos métodos de separação para a sociedade? Então, eu peguei lá do próprio PET o trecho, tá bom? Que a maioria dos materiais existentes na natureza encontra-se sob a forma de mistura homogênea ou heterogênea. Para que o homem pudesse utilizá-las, foi necessário criar métodos para separar diversas substâncias, tais como sal de cozinha, da água do mar ou de alguma outra região, os componentes do petróleo, as impurezas da água contaminada, o ferro que nós retiramos do minério, tudo isso são técnicas importantes para a sociedade, beleza? Se precisar de tempo para copiar a resposta, dá pausa e depois continua. Eu vou seguir vida. 2. Por que a água é denominada solvente universal? Por quê? Porque ela dissolve a maioria das substâncias. E aí eu trouxe uma palavra nova para vocês, polares. Existem substâncias polares e apolares. Como assim, professor? Polares são aquelas que dentro da molécula dela ou da estrutura dela lá, que seja aglomerado iônico, qualquer coisa, palavra nova, Então, de palavra nova, professor. Dentro da estrutura da menor lá, quando os átomos daquela substância se formam, as polares elas têm os dois polos, o positivo e o negativo. E a apolar, ela não tem esse negócio de dois lados, de positivo e negativo. Tá bom? Ela é ou toda positiva ou toda negativa, seria mais ou menos assim. Então ela não tem esses dois lados. Porque a água tem, lembra da molécula da água? A gente já falou sobre ela, que é aquele Mickeyzinho. Os lados dos hidrogênios é positivo e o lado do oxigênio é negativo. Tá? Por isso que a água não se mistura com o óleo, porque o óleo é apolar. Tá? Então ele vai ser o que nós conhecemos como hidrofóbico e tem medo de água. E a 3. Cite uma vantagem da destilação simples em relação à evaporação na separação de mistura. Então vamos lá. Se aproveita das duas substâncias. Como assim? Tanto a que evapora, que é o líquido, quanto a que permanece no recipiente sólido. Porque na evaporação, a água lá está aberta, por exemplo, a água está aberta, a água vai embora. Já na destilação, a água também sai do outro lado. Tá bom? Lá no PET tem uma figura lá de um destilador lá. Então, você olha lá e você vai ver como é que funciona. Tá bom? 4. Você conheceu neste capítulo alguns métodos para separar misturas. Tá? Agora, indique os métodos que podem se aplicar em cada caso. Álcool e água. Nós queremos separar os dois, tá? Então, é uma destilação. Qual, professor? A fracionada. Por que existe a fracionada e a simples? Lá na apostila também explica. A simples separa um líquido de um sólido. E a fracionada vai separar dois líquidos, sendo que os dois poderiam evaporar, concorda? E é o que acontece, por exemplo, lá no destilador de bebidas alcoólicas. Passa tanto álcool quanto água e outras coisas, Então, a destilação fracionada, aí vai colocar numa temperatura a qual somente o álcool evapora, preferencialmente, e a água não. E água e sal? Aí é a destilação simples. E o petróleo, que é um conjunto de líquidos,
destilação fracionada. Tranquilo? Fácil, né? 5. Um dos métodos de separação do sal de cozinha da água do mar é feito em salinas, né? Aquelas piscinas que eles fazem lá na beira do mar, comuns em diversos estados da região Nordeste. A água do mar é colocada em grandes recipientes de pequena profundidade, construídos na areia, aquelas piscinas que eles colocam lá. Com a ajuda do sol e dos ventos, que são intensos nessas regiões, ocorre um processo físico de separação, em que o sal de cozinha e outros componentes sólidos vão se depositando no fundo dos tanques. Com base no texto acima, responda. Letra A. Qual é o nome do processo físico que auxilia na separação do sal de cozinha da água? Evaporação. Você vai falar assim, professor, mas você acabou de falar que é destilação simples. Lá a gente estava separando água e sal. Aqui eu estou separando o sal da água. A água não interessa ali nesse caso. Então, é evaporação. Deixa a água embora e o sal vai ficar. Quais são os pré-requisitos necessários da região para que o sal possa ser separado? Isso está na apostila também. Sol e vento intensos. Né? Por quê, professor? Tem que ter calor para a água evaporar. E também tem que retirar o excesso de vapor do local para que outra água, a próxima quantidade de água que vai evaporar, evapore. O vento. Tá? O vento seca mais a roupa no varal do que o próprio sol. Tá? Não precisa colocar roupa no sol para secar. C. Que outro método pode ser utilizado para a separação de água, sal-água nesses casos? Destilação simples. Outro caso também seria a saturação, né, que a professora falou na aula lá sobre a saturação. Faria com que o sal se depositasse no fundo. E também, querendo ou não, é um dos processos. À medida que a água vai evaporando, o sal aumenta a quantidade, ele já forma cristais e vai se depositando no fundo. Não é só depois que a água evaporou toda que o sal fica no fundo, não. Tá bom? Então, a gente fica aqui. Uma forma de fazer a saturação seria resfriando a água. Aí o sal se deposita no fundo. Mas não deposita todo, né? Vai depositar apenas o excesso. Então, a gente fica por aqui, não é? Lembrando, envie suas atividades. Nós estamos recebendo desde o PET 1. Se você não fez, corra e faça. Nós ficamos por aqui. Tchau, com Deus. Até a próxima.